Tudo bem com vocês? Até que eu fiquei com saudade dessa vez de dar aula. Não, porque ano passado dava aula mês sim, mês também. Aí agora tá top, dá tempo de sentir saudade. Tudo bem com vocês então, né? Saudade, uma galera nova aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila. É isso, sou a Camila, não tem mais o que dizer. Começamos a falar sobre parábola. O tema é Fala Jesus. Semana passada a Carol veio com tudo. Começou bem alta. Vai ser difícil superar. Mas eu vou tentar aqui falar meias palavras. A gente está tentando falar parábolas que sejam mais desconhecidas, né? Porque tem aquelas parábolas que são mais batidas e a gente já conhece, já ouviu falar. Mas a gente está tentando trazer umas que a gente menos fala. Então, abre aí comigo em Mateus 13, por favor. Já estou com sede, vocês me deixam nervosa. Vou botar a garrafa assim que eu não estou ganhando patrocínio de ninguém. Fazer merchan de graça. Mateus 13, 45. Eu sempre só falo o versículo, né? Eu não aprendi ainda. Todo mundo achou? Vamos orar primeiro? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, estamos aqui diante de Ti, nesse momento, para falar sobre a Tua palavra, compartilhar o que Tu colocaste nos nossos corações. Senhor, que seja algo edificante, que nós venhamos conseguir aprender e colocar em prática tudo que for falado aqui, Senhor. Que eu só venha falar aquilo que Tu queres, nada além disso. Que venha ser tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. 45, né? Vai dizer assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, essa é a parábola da pérola. Em cima, aqui no 44, a gente tem a parábola do tesouro escondido. Ela é bem parecida, tem a mesma ideia, e às vezes, se eu não falar pérola e falar tesouro, é só porque na minha cabeça está outra. Eu vou até ler para vocês. Vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, os dois aqui estão vendendo alguma coisa, entregando tudo que ele tinha para conseguir alguma coisa que tem muito valor, um tesouro ou uma pérola, ok? A Carol falou aqui, semana passada, que as parábolas, normalmente, elas eram explicadas somente aos discípulos. Essa parábola aqui, especificamente, pelo que eu procurei, ela só foi falada aos discípulos, tá? A gente vê aqui que, pelo contexto, né, a gente tem que Jesus está falando sobre um homem que sai para comprar à procura de uma pérola preciosa. E eu entendo assim, eu fiquei comparando, tipo, garimpo, que sai para procurar diamante, ouro, essas coisas. Cara, você tem que conhecer o território. Você tem que procurar algo que... Você tem que saber diferenciar uma pérola, que é algo que é boa, que é valiosa, de uma pérola que talvez não seja tão valiosa. E aí, lendo, eu vi que tinham lugares específicos que você encontrava pérolas melhores do que outras. Então, provavelmente ele tinha esse conhecimento quando ele foi atrás dessa pérola. Porque ele tinha que ir ao lugar certo. A gente vê aqui, e é o que eu falei para vocês, que as duas parábolas elas focam muito no fato de ele vendeu tudo e conseguiu algo. Ele entregou tudo e ele conseguiu algo. E agora eu quero falar então com vocês sobre 4 pontos que eu destaquei sobre essa parábola. Ponto 1. Reconhecer a pérola de grande valor. Aqui no contexto da parábola, a gente viu que o homem ele soube reconhecer quando a pérola era de grande valor
E aí ele decidiu vender tudo e comprar aquela pérola. Por que eu estou falando isso? Porque ele sabia onde que ele tinha que procurar a pérola dele. E aí eu quero trazer um pouco para o contexto da nossa vida e te perguntar, você tem sabido onde você procura a sua pérola? Como assim, Camila? Cara, tem uma música que eu gosto muito, que é dos Arraias, que vai dizer assim, não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina, não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Tem muita coisa que a gente consome que, por mais que fale de Jesus, não tem exatamente Jesus ali, sabe? Às vezes é só um sensacionalismo, às vezes é só uma história, às vezes é qualquer coisa. E a gente consome dizendo que aquilo é Jesus. Só que a gente precisa procurar Jesus em Jesus. A gente precisa procurar Jesus tendo um relacionamento com Ele. A gente precisa procurar Jesus na palavra. É aqui que Ele se revela. Claro que existem pessoas que Deus revela coisas. Tudo bem, não estou entrando nesse critério. Mas a regra é, onde você encontra Jesus? Em Jesus. Eu não tenho como encontrar. A Bíblia é o caminho que Jesus se revela para a gente. A oração é o caminho que nós temos para nos achegar a Jesus. Eu não posso querer falar com a Silvinha e mandar mensagem para o Cauã. Sabe? Jesus, quando vai, ele deixa o Espírito Santo. É a nossa ligação direta. Sabe? E às vezes a gente está procurando em outras coisas. Às vezes a gente precisa de alguma coisa e ao invés de a gente chegar e orar, a gente fala com 500 mil pessoas, a gente murmura, a gente reclama. E aí vai no Twitter. Gente, eu faço isso, tá? Eu sou exatamente assim. Eu vou reclamar até que eu falo, não, e se eu orasse, né? Sabe? E às vezes a gente precisa reconhecer quem tem a solução para a gente, quem é a nossa pérola. E a gente só reconhece essa verdadeira pérola se a gente o conhece, sabe? Como que eu vou ter uma experiência com alguém? Como que eu vou falar assim, por exemplo? Eu conheço alguns de vocês. Aí alguém chega para mim e fala assim, você não acredita que o Cauã fez? Aí me conta. Aí eu vou ficar, cara, o Cauã não fez isso, eu conheço o Cauã. Ele não é assim. Agora, se eu não conheço o Cauã e alguém me fala alguma coisa, eu vou falar, pô, é o Cauã. O Cauã fez isso, sabe? Então, quando alguém fala assim, Jesus fez isso, você vai... Cara, o Espírito Santo te fala bem no momento, sabe? Porque ele está no seu coração, ele está com você. E ele te alerta de, tipo, cara, isso não é Jesus, isso não fui eu, sabe? Então, às vezes, as pessoas botam na conta de Deus coisas que não são dele. Então, para a gente conhecer, reconhecer, primeiro a gente precisa buscar. Esse homem, ele só encontrou essa pérola porque ele estava buscando essa pérola. Lá em Mateus 6, 33, vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então, a gente precisa entender que a gente precisa buscar em primeiro lugar. Buscando a Ele, a gente vai conseguir reconhecer quem Ele é. A gente vai conseguir viver através das nossas experiências. Eu costumo muito dizer isso, cara. A gente ouve sobre Deus, a gente ouve sobre Jesus, e aí a gente lida com Ele como se Ele fosse simplesmente um quadro a ser observado, a ser adorado. Só que Ele não está buscando isso, sabe? Ele não quer ficar distante, Ele não quer ser admirado. Ele quer relacionamento. E por mais que você olhe o quadro e você reconheça, vamos dizer, quem trabalha com obra de arte sabe exatamente reconhecer se um quadro é falso ou verdadeiro. Porque ela tem contato com aquilo. Se olhar para um quadro, tiver uma Mona Lisa ali, eu vou falar, nossa, deve ter muito dinheiro, né? Comprou o quadro da Mona Lisa e botou em casa. Agora, quem trabalha com aquilo vai dizer, nossa, nada a ver. E eu vou ficar, tipo, nada a ver? Pô, parece muito. Então, para a gente reconhecer, para a gente conhecer, a gente precisa buscar. A gente precisa saber e deixar que Ele se revele a gente. Porque quanto mais a gente busca, mais Ele se revela. Amém? E aí, eu deixo mais um questionamento. Como que a gente reconhece algo que a gente não tem procurado? 2. Entregar tudo, abrir mão. A gente viu que esse homem vendeu tudo que ele tinha.
Ele chegou num dado momento que ele falou, cara, essa pérola é muito preciosa, eu preciso dela. Eu preciso adquiri-la. E, para isso, eu não estou nem aí se eu vou ter que entregar tudo que eu tenho. Porque o valor que ela tem é acima de tudo que eu tenho, sabe? E, diferentemente de um relacionamento interpessoal, que você pensa assim, a Silvinha não gosta desse meu jeito. Tá, mas ela tem que lidar com assim como... Eu sou assim, eu não vou mudar por ela. A gente pensa muito assim, né? Fulano reclama de um jeito seu. E é uma característica que talvez não seja realmente um defeito, só é uma característica sua. E aí, só que tem gente que não gosta. E aí você fala, eu não vou mudar por fulano. Só que quando a gente está num relacionamento com Deus, as coisas são diferentes. Não porque, Deus é egoísta. Não, mas porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Sabe? A vontade dele é perfeita e agradável. Então, se Ele diz assim, cara, abre mão disso aí. Você pode abrir mão confiando no que Ele está vendo melhor para você. Sabe? E um exemplo muito clássico disso é o jovem rico. A gente viu ali que na conversa com Jesus, né? Jesus fala para o jovem rico, vai lá, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. E o jovem rico não conseguiu, cara. E um detalhe muito importante dessa história é que o jovem rico diz, Jesus, eu obedeço todos os seus mandamentos. Então, ele não era uma pessoa que não conhecia Jesus, ele não era uma pessoa que estava aquém do que Jesus queria. Não, ele sabia o que Jesus queria, ele obedecia a Jesus, mas ele não conseguia abrir mão de algumas coisas, nesse caso, a riqueza dele. E aí ele não conseguiu continuar caminhando com Jesus, sabe? E, cara, a gente precisa entender que, às vezes, Jesus simplesmente vai pedir um pouco do nosso tempo. Às vezes, a gente gasta tempo com coisa que é muito inútil. Eu, particularmente, gasto tempo com coisa que é muito inútil. Às vezes, eu entro no YouTube, sério, eu nem danço, gente, mas eu clico num vídeo de dança, quando eu vou ver, tem 50 mil pessoas dançando, quando eu vou ver, cara, caraca, muito legal. E aí eu já me perdi, sabe? Foram horas. Às vezes, eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Aí, olha, cara, eu perdi muito tempo na sexta-feira, olha o que aconteceu. Só um parênteses. Eu estava participando lá do negócio da juventude do Reels, e eu estava ganhando, não sei o quê. Aí a Isabelle resolveu fazer campanha, cara. Aí eu fiquei, meu Deus, eu vou perder. E eu tive uma semana muito difícil. Eu falei, não, eu preciso dessa vitória, cara, eu preciso. Essa vitória eu preciso ter essa semana. Aí eu, cara, entrei nos meus seguidores e fui mandando na DM um por um. Um por um não, de 50 em 50, né? Porque dá pra se marcar 50 pessoas e mandar a mesma mensagem. Sério, eu perdi, tipo, umas 4, 5 horas fazendo isso, cara, do meu dia. Eu acordei, tipo, 10 horas. Quando eu vi, era 3 horas, eu não tinha nem tomado café da manhã. Sabe? Então, às vezes a gente fica obcecado por coisas que não nos acrescentam. Não nos acrescentam em nada. Quanto eu poderia ter feito para me aproximar de Deus dentro desse tempo? Cara, são bastante horas, sabe? Podia ter lido a Bíblia, podia ter orado, eu podia ter feito várias coisas. E eu estava gastando com uma coisa inútil. E, às vezes, cara, Deus quer só um pouco do nosso tempo. Talvez Ele queira uma amizade sua que não está te influenciando bem em você prosseguir na caminhada com Ele. Talvez Ele queira até um relacionamento seu que não está te ajudando a continuar caminhando com Ele. Então, cara, às vezes a gente está muito focado no que é físico, no que é material. Às vezes Ele quer até, tipo, uma coisa material que tem te impedido de ficar próximo a Ele. Porque a gente foca muito, cara, em relação a, sei lá, a minha época de pré-veste, por exemplo. Eu tendo a ficar obcecada nas coisas, né, gente? Então, acabo ficando muito intensa naquilo. Então, na época que eu estava fazendo pré-veste, eu ia para a escola, né? Aí minha escola tinha aula de manhã e 2 dias na semana eu ficava à tarde. E fazia pré-veste à noite. Então, eu saía de casa 7 e pouca e voltava para casa normalmente umas 10h30. Sim. E, além disso, o que já é muito tempo, né? Você passa muito tempo fora de casa, etc. Além disso, eu fazia projetos sábado e domingo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi falar para o líder das escalas. Não tem como, brother.
Tenho que ir para o curso, saio do curso 5h30 em Bangu, não tem como eu chegar aqui em Bom Sucesso 4 horas para ensaiar. Então, deixei de lado. Cara, e de boa, não deu muito resultado. Eu passei, mas depois eu quis outra coisa. E quando eu fui, eu passei da primeira vez. E quando eu fui tentar de novo, cara, eu estudei, tipo assim, 4 meses em casa, não saí de escala nenhuma. Confiei que, tipo, Deus falou que eu ia conseguir. Cara, e realmente eu consegui, sabe? Então, às vezes, Ele só está pedindo assim, cara, confia em mim, abre mão disso. Pô, é importante. Aí tu fala, pô, Deus, mas é muito importante para mim. Confia em mim. Confia em mim, vai dar certo. Sabe? E às vezes a gente precisa entender que a gente precisa abrir mão. Um minutinho. Pensa aí no algo que é muito importante para você. Que você fala assim, cara, isso é extremamente importante na minha vida. Pensa aí. 1 minuto. Acho que 1 minuto é pouco. É muito, né? Já foi. Vocês já pensaram, né? É que eu queria beber água. Eu falei 1 minuto para dar aquela quebrada. Pensaram, né? Cara, se a resposta... Se eu falar assim, se Deus falar assim para você, abre mão disso aí. E você pensar, cara, impossível. Não. Então, provavelmente, você não está entendendo como que funciona o relacionamento com Deus. Sabe? Você não está entendendo como caminhar com Ele. E sabe por que você não consegue abrir mão? E lá em Mateus 6:21 vai dizer, onde está o seu tesouro? Ali está seu coração. Então, provavelmente isso que você pensou é muito valioso para você, é o seu tesouro. E seu coração está ali. Mas, sabe quem quer seu coração? Jesus. Ele quer que você caminhe junto a Ele e entenda que Ele é suficiente. E nisso, a gente vai para o item 3, que é a suficiência. Se você não consegue abrir mão, provavelmente é porque você não colocou Jesus no lugar de suficiente na sua vida. E você precisa fazer isso. Cara, esse homem se importou tanto em ter aquilo, que para mim, diz que aquilo era o bastante para ele, sabe? Era o suficiente para ele. Ele não precisava das outras coisas que ele abriu mão, porque aquilo era o bastante. Então, lá em João 4, quando Jesus tem encontro com a mulher samaritana, parafraseando aqui, Jesus fala assim para ela, pô, cara, se tu me conhecesse, você que estaria pedindo água para mim. Porque a água que tu bebe aí, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu dou, essa não. E, às vezes, a gente esquece disso, cara. A gente esquece que tudo que a gente precisa está nele. Seja perdão, seja salvação, seja consolo, seja abrigo. Tudo a gente encontra nele. Ele é completo, sabe? Ele é o pacote completo. Sabe quando você compra algum... Sei lá, você vai pedir um lanche e aí tem a opção combo ou só o hambúrguer. E aí você pede o combo. Jesus é o combo, cara. Ele vem completinho, sabe? Ele vem com tudo que você precisa. Você não precisa... Você come só um hambúrguer. Talvez se você comer só um hambúrguer, você vai continuar com fome. Mas se você comer o hambúrguer, a batata e o refrigerante, você fica satisfeito. E é isso, cara. Jesus, ele nos preenche de uma forma que a gente não precisa de outra coisa, sabe? Ele realmente se torna... realmente se torna suficiente nas nossas vidas. E eu realmente acho que é difícil entender que ele é suficiente, sabe? Mas por que é difícil? Porque a gente está pensando muito no aqui, no físico, no que está acontecendo, o que não está acontecendo, sabe? No que eu preciso conquistar isso, cara. Eu preciso de uma faculdade, eu preciso passar para esse colégio, eu preciso comprar um videogame novo. E aí a gente perde o foco do que a gente realmente precisa. Porque ele é suficiente. Mas você realmente precisa de algo que Jesus falou assim, cara, confia, não precisa disso, sabe? Às vezes eu entro numas noias de, tipo, caraca, se eu não comprar um Apple Watch, eu não vou conseguir mais viver. Eu sou tipo assim, do nada, eu fico obcecada e falo, preciso comprar isso.
E aí, depois eu penso, eu preciso mesmo disso? Gente, foi exatamente assim com a Alexa. Eu já falei da Alexa para vocês, né? Tá lá, bichinha. Um dia ou outro eu falo assim, toca essa música aí. Mas não uso pra nada. Ela serve para caixa de som. Caixa de som tem várias em casa, sabe? A única facilidade é que ela liga. Eu só falo e ela toca. Mas, cara, muita coisa é assim, sabe? A gente acha que vai ser muito útil, que a gente precisa daquilo. Mas o que a gente realmente precisa é caminhar com Jesus. É estar do lado dele, sabe? Porque, como eu disse, ele é suficiente. E é muito importante salientar... Nossa, essa palavra nada a ver, né? Parece que eu estou fazendo redação. É muito importante ressaltar que, cara, eu fico... Às vezes a gente... Sei lá, para mim, pelo menos, é uma dificuldade, né? O pecado é uma dificuldade, uma realidade para nós cristãos. E, às vezes, putz, tu fica tentando lutar com aquilo, tipo, não, eu vou vencer, cara, eu vou vencer, eu vou vencer. E a gente esquece que Jesus já venceu na cruz, sabe? Que ele foi o suficiente para ir na cruz do Calvário e vencer aquilo pela gente, sabe? Cara, eu falei até no último podcast, né? Eu sou uma pessoa que, às vezes, tipo, bate a neuro e falo, cara, eu não tenho amigos, estou sozinha, se eu morrer agora, putz, ninguém vai nem lembrar de mim, assim, sabe? E aí eu penso, cara, por que eu estou me desesperando se Jesus falou para mim que ele sempre estaria comigo? Por que eu estou me desesperando se ele disse, tipo, confia, cara, eu vou voltar, sabe? E ele ainda deixa o Espírito Santo, que está 24 horas do dia comigo. E só existem 24 horas. Então, ele está todo o tempo comigo. Então, como que eu estou sozinha se o Espírito Santo está comigo? Eu fico pensando assim. Eu falo, nossa, estou muito sozinha. O Espírito Santo deve pensar assim, ué, minha filha, como que você está sozinha? Ei, sabe? E, tipo, mas a gente começa a entrar numas paranoias que não fazem nenhum sentido. Mas porque a gente não tem vivido realmente essa realidade de que ele é suficiente. E, além disso, acho que está em João, se eu não me engano, vai dizer que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida. Então, cara, tudo que você realmente precisa está nele. Ponto 4. Dito isso tudo, né, a gente precisa viver o reino, que é a comparação principal aqui da parábola. E quando eu penso em reino, eu penso tipo numa nação, cara. E a gente sabe que as nações, elas têm costumes. Se a gente pensar no Brasil, por exemplo, a gente é um povo conhecido pelo futebol, pelo samba, pelo funk e por outras coisas que não são tão boas, e então a gente não vai citar. Mas... Riu com delay, filho? Mas a gente sabe que nações, populações, elas têm características comuns. Vamos dizer assim, até se você pensar numa... Eu estudo muito estatística, né? E a população lá... Como que eu vou explicar? Não vou falar disso, não. Nada a ver. Ninguém nem gosta de matemática. A Nívia vai me bater aqui. Mas se você pensar que a sua família é uma mini população, vamos dizer assim, vocês têm características comuns, vocês têm fenótipos comuns. Então, a gente entende que um reino, ele tem que ter diretrizes que distinguem de outros reinos, vamos dizer assim. As leis que se aplicam no Brasil, por exemplo, são diferentes das leis que se aplicam nos Estados Unidos. Tem leis em comuns, Camila? Provavelmente. Mas não é a mesma, não é igual. Por exemplo, a votação lá também tem presidente, não é primeiro-ministro, não tem rainha, como é na Inglaterra. Mas a forma de votação lá é totalmente diferente daqui. Então, isso quer dizer o quê? Que tem as suas particularidades. E nós, como cristãos, a gente precisa entender que nós também temos nossas particularidades. Não dá para a gente... A Bíblia vai dizer, não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, não tem como a gente caminhar e viver como o mundo vive. Se alguém olha para você e pensa, ué, você é igual a mim, como que você é cristão? Tem alguma coisa errada, sabe? Então, você tem que rever todo o seu conceito sobre o que é ser cristão e o que você tem errado diante de Deus, cara. Diante do que a Bíblia vai dizer, porque a nossa diretriz está aqui.
na Bíblia, e a nossa diretriz é Jesus. Porque cristão quer dizer pequeno Cristo. Então, significa que a gente precisa parecer com Ele. Então, o nosso reino, como que eu posso dizer? O nosso reino, ele tem como característica pessoas semelhantes a Jesus. Então, e eu acho que assim, a coisa mais importante dentro do nosso reino é o amor. Jesus fala assim, cara, aqueles mandamentos lá de Êxodo 20, eu vou resumir aqui em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas está falando sobre relacionamento, sobre abrir mão, sobre colocar Ele no primeiro lugar da sua vida. E a consequência disso é você amar ao próximo. Cara, se teu relacionamento com Deus não tá bom, o teu relacionamento com o próximo, em relação a amar, não vai funcionar muito. Amar alguém que você gosta, seu amigo, sua namorada, seus pais, é fácil. Agora, amar aquela pessoa que não sai do seu pé, que é chata, tipo o Dudu, tô zoando, amigo. Ele é meu amigo, gente. Tô zoando. Mas é muito difícil, cara. Eu não consigo lembrar de alguém que eu não goste, né? Olha que bizarro. Que bom, né? Não. Mas, assim, normalmente eu consigo me adaptar bem às pessoas. Mas, claro que eu já tive conflito com algumas pessoas de tipo, não quero contato com essa pessoa, sabe? O que foi, Jane? Não é você não, tá? Tipo assim, de não querer contato com aquela pessoa, de não querer me relacionar com aquela pessoa. E, cara, quando eu penso nisso, eu sempre lembro, tipo, são momentos que, em relação a Deus, eu estava lá embaixo, sabe? Eu não estava caminhando bem com Jesus. E todo amor que a gente recebe de Deus, ele precisa transbordar para o próximo. Então, se você recebe amor de Deus, você transborda o seu próximo. E viver o reino é isso, cara. É demonstrar amor, além de tudo que eu falei, né? Do seu relacionamento com Jesus. Tem esse lado, né? De você precisar amar o seu próximo. De você demonstrar amor. Porque é isso que Jesus fazia, cara. Ele não era o que atirava a pedra. Ele era o que acolhia, sabe? E eu vejo que, infelizmente, nós como igreja, nós temos vacilado muito nisso. Nós temos deixado a desejar. E é por isso que talvez as pessoas pensem, por que eu vou na igreja? Eu amo melhor que essa pessoa, eu tenho menos inimizade que essa pessoa, eu faço mais caridade que essa pessoa, sabe? Então, tipo, provavelmente sou uma pessoa melhor que ela. Para que eu vou na igreja? Sabe? E viver o reino, o reino, ele tem essa parte da gente amar ao próximo para que isso seja um testemunho. Como a gente se comporta, as características que a gente demanda, que a gente oferta... Nada a ver, cara. Os termos nada a ver. Desculpa, é a faculdade. Que a gente demonstra em relação ao outro é justamente o nosso testemunho, cara. A gente não precisa implorar para as pessoas virem aqui. A gente convida, óbvio, mas é no dia a dia que elas vão ver, cara, o Paulo está mó diferente. Eu não sei o que aconteceu com ele. Está brilhando, sabe? Shine. Tipo, caraca, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele demonstra amor. Pô, eu quero ser assim também. As coisas estão ruins e ele ainda assim consegue transmitir paz, sabe? Eu quero isso. Então, é o nosso testemunho, são as nossas características, é a nossa forma de viver que vai chamar as pessoas para conhecerem a Cristo, sabe? E... Estou com sede. Um minuto. E, cara, a gente é um pouco egoísta, né? A gente fica, não, porque eu tenho esse sonho, eu preciso realizar isso, aquilo. Mas o reino de Deus, cara, ele não é sobre você. Ele não é sobre o Dudu, não é sobre a Silvinha, não é sobre a Luísa, não é sobre a Camila. Ele é sobre nós, sabe? Jesus falou, cara, vocês têm que viver em comunhão. Jesus tinha 12 discípulos, cara. Ele não estava, tipo,
vou sair aqui sozinho. Não, cara. Ele tinha pessoas. Então, quando você sonha alguma coisa, quando você quer alguma coisa, quando Deus tem um propósito na sua vida, esse propósito nunca será individual seu. Ele sempre vai ter que impactar outras vidas, sabe? O sonho de Deus para a sua vida é sempre que Ele abranja o nós. Então, nunca sobre eu. Claro que você pode falar assim para Deus, como aconteceu comigo. Deus, eu preciso dessa vaga na faculdade, e Deus me abençoou. Não é que Ele não vai te abençoar, não é que Ele não vai realizar seu sonho, mas eu entendo que dentro de onde Ele te coloca, vamos dizer, por exemplo, de uma vaga que você queira, Ele vai te usar ali na vida das pessoas, Ele tem um propósito para você ali. Eu dei uma aula uma vez com a Carol, que a gente falou exatamente isso. Ela faz comunicação, eu faço economia. Então, a minha forma de falar, o meu jeito, provavelmente vai atender aos economistas. Eu posso chegar numa roda de pessoas que estudam comunicação e elas falarem assim, economista, não vai nem dar boa, pô. Tá falando de ficção, ninguém está entendendo. Agora, se a Carol chegar, provavelmente ela vai conseguir atrair as pessoas porque ela tem uma linguagem parecida. Então, até quando Deus realiza o seu sonho individual, Ele tem o nós por trás. Ele tem a intenção do reino. Amém? Abre aí comigo em Filipenses 3. Está amarrado. Filipenses 3, 7. Pode? Amém? Vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Pula para o 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão distantes. Pula para o 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cara, muito legal que a gente vive aqui, que a gente tem uma vida, mas a gente não é daqui. E a gente precisa caminhar com isso em mente. De tipo, cara, tudo que eu faço aqui, tudo que eu caminho aqui, tudo que eu vivo dentro do reino de Deus na terra, é porque eu quero viver uma vida eterna ao lado dele. Então, quando a gente começa a entender isso e colocar isso como alvo, como centro, aí sim eu consigo ter um relacionamento, eu consigo colocar ele no lugar de suficiência, eu consigo realmente caminhar ao lado dele. Por quê? Porque eu sei onde quero chegar. E a gente viu que esse homem foi buscar a pérola. Ele estava procurando, ele foi procurar. E eu tenho uma notícia para te dar. Você não precisa procurar, não. Porque Jesus, ele já morreu na cruz, ele já se entregou por você. Sabe? E a única coisa que você tem que fazer é falar, cara, eu quero caminhar do seu lado. Eu quero continuar vivendo uma vida de relacionamento genuíno com Jesus. Sabe? Não um relacionamento que, igual a gente vive com as pessoas. Eu me enjoo muito das pessoas, então, tipo, tem uma semana que eu posso estar falando muito com alguém e na outra eu, tipo, sumo. Mas com Jesus não pode ser assim, cara. Precisa ser constante, sabe? Precisa ser, hoje eu quero Jesus, amanhã eu quero mais, depois eu quero mais ainda, porque Ele está se revelando para mim e está se mostrando suficiente. Ele está se mostrando que Ele tem tudo que eu preciso. Independente se nada vai bem, cara.
sei lá, o mundo está numa pandemia, então realmente nada vai bem. As pessoas estão morrendo, sabe? Mas ele continua sendo suficiente. Ele continua com o plano dele perfeito. Ele é imutável, cara. O mesmo Deus que estava lá com Adão e Eva no jardim é o mesmo Deus que enviou Jesus e é o mesmo Deus que continua vivendo hoje com a gente. Amém? Feche seus olhos aí.